É uma alegria recebê-lo nessa noite. Obrigado, professor Jonas. É uma bênção muito grande poder estar aqui com vocês, né? Eu que agradeço muito aí o convite. Obrigado mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Está aparecendo para todo mundo, né? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. E realmente a nossa véspera aí de feriado, mas nada como a gente poder estudar a Bíblia, né? Como é bom chegar em casa, a gente poder estudar a Bíblia, buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe até aqui, Ele tem um plano para cada um de nós. Hoje nós vamos seguir o estudo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que estava ao contrário aqui. Agora vai, tá. Tá aparecendo em tela cheia para vocês aí o PowerPoint, né? Muito bem. Hoje nós vamos estudar o tema 4, né? Que na verdade a sequência é o capítulo 5 do Apocalipse, onde nós vamos estudar sobre os 7 selos. Eu creio que vocês estudaram antes aí sobre o capítulo 4 ali, a visão do trono de Deus, né, professor Jonas? Estudaram isso aí e tal, os 24 anciãos. E agora, na verdade, João, ele tem uma visão que ela continua, é a mesma visão que ele teve. E nessa visão acontece algo interessante. Eu vou colocar o texto aqui na tela, né? Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, aí, se você estiver com a Bíblia, está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. E aqui no capítulo 5 do Apocalipse, o texto bíblico diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, quem é que estava sentado no trono? O próprio Deus. Então, Deus tinha na mão direita um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha que coisa interessante. Então, João viu que Deus estava sentado no trono, né? A visão que já teve antes ali, mas agora ele olha bem e vê que Deus tinha na sua mão um livro com 7 selos. Aqui tem uma coisa interessante, né? Quando eu e você pensamos em selo, o que que vem em primeiro lugar na nossa cabeça, né? Vem uma carta, porque é o que a gente entende por selo nos dias de hoje. Só que o que que era um selo para eles naquele tempo, né? Então, aqui tem uma coisa interessante. Quando a Bíblia ali traduz como livro, na verdade, era um livro, que é o livro que eles tinham, mas também poderia ser traduzido como rolo, porque naquele tempo os livros eles eram em forma de um pergaminho, de um rolo, né? E o que que acontecia? Esse rolo, ele tinha várias voltas. Tinha uma volta e daí tinha um selo, outra volta, outro selo. E assim ia sendo selado, como se fosse mais ou menos esse desenho que está aí na tela para vocês. Então, na verdade, ele funcionava assim, ó. Você tirava o primeiro selo e abria um pedaço do livro para ler. Para você ler a segunda parte, você tinha que tirar outro selo. O selo é como aquela ideia, por exemplo, o imperador romano, né? Ele mandava uma carta, uma coisa, ele selava, eles lacravam aquela carta com o selo. Então, aqui é um livro com 7 selos. E aqui tem uma coisa interessante. Quando João, ele lê e ele vê isso, ele lê e ele pega e diz assim, ó, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quando ele tem a visão, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Então, olha que interessante, ele vê e de repente o anjo espera, quem é que vai poder abrir esse selo? E aí a palavra de Deus continua falando e diz assim, ó, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João disse, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, olha que coisa interessante isso, né? Ninguém podia abrir o livro e nem olhar para o livro. Só que aí, de repente, João, então, continua a sua visão e ele diz o seguinte, ele diz assim, todavia, um dos anciãos me disse, lembra da visão do trono do último estudo, que tinha 24 anciãos? Um dos anciãos disse para João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui tem algo interessante, né? Ninguém podia abrir o livro, mas de repente um dos anciãos disse assim, não, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode abrir. E aí a Bíblia diz assim, ó, no versos 7 a 9, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo... Olha que coisa interessante. Ali primeiro, no verso anterior, dizia o que? João, não, o ancião fez assim, ó, quem é que pode abrir? O leão da tribo de Judá. E agora diz então que esse então que é o leão tomou o livro na mão e abriu. Só que é o seguinte, para abrir, aqui ele é chamado de cordeiro. E daí diz assim, ó, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui tem uma coisa interessante, amigos. Jesus é chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, mas ele também é chamado do Cordeiro de Deus. Vocês lembram quando João Batista viu Jesus no dia do batismo? Tem um texto bíblico que diz que quando João Batista viu Jesus, ele disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Então veja, Jesus é o Cordeiro de Deus. Somente ele era digno de abrir o livro, somente ele pode abrir os selos. E agora nós vamos estudar, então, quais são os selos. No capítulo 6, acontece algo interessante. Se você olhar antes aqui, ó, no final do capítulo 5, né, nós temos um hino de louvor, assim como teve também no capítulo 4. Então, olha que coisa interessante, né? Aqui tem um hino de louvor ao Cordeiro. Se você olhar antes, no capítulo 4, na visão do trono de Deus, o louvor é porque ele é o Criador, e agora é porque ele é o Salvador. Que coisa bonita e interessante, né? E na sequência, então, no capítulo 6, nós temos a abertura do primeiro selo. Então, nós vamos estudar agora de uma forma breve, depois no final vai ter aí um momento, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação também, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho, então, agora aqui sobre os 7 selos. Então, o primeiro selo está no capítulo 6, verso 2, e diz assim, ó, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, quando abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Esse cavalo branco diz que foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui tem uma coisa interessante. Lembra das 7 igrejas, que é uma sequência de tempo? Então, aqui existe uma repetição de algumas partes dessa sequência. Eu queria te explicar uma coisa interessante para a gente pensar em profecia. Olha que coisa interessante. A profecia Deus dá, isso acontece no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. E ela tem 2 características muito interessantes. A profecia é repetitiva e ampliativa. Então, tem profecias, por exemplo, lá em Daniel, tem um momento que fala de uma estátua e depois, lá mais para frente, fala de 4 animais, que é a mesma coisa da estátua, só que ela repete, mas amplia. Então, aqui também, algumas coisas repete das 7 igrejas, mas também, ao mesmo tempo, existe uma ampliação do conhecimento e do conceito a respeito desse assunto. Então, o que nós podemos entender? O que na verdade está querendo dizer quando pega e fala aqui que viu um cavalo branco, o seu cavaleiro? Em primeiro lugar, o que significa o branco? Se você olhar na Bíblia, assim, o que significa branco, né? Vestidura branca ou branco? O branco significa isso mesmo, significa pureza. Então, branco é pureza, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Então, nós vemos aqui que esse primeiro selo, esse cavaleiro branco, ele representa a igreja do ano 31 até o ano 100. Que igreja é essa? Essa é a igreja primitiva, é a igreja que Jesus deixou. Então, essa igreja era uma igreja vitoriosa. Essa igreja, lembra quando teve o primeiro sermão, batizou 3.000 pessoas, depois mais 5.000 pessoas. O evangelho foi sendo pregado, se espalhou pelo Império Romano e chegou uma expectativa de que chegaram a ter 6 milhões de cristãos somente naquela época. Era um período de pureza e fidelidade à Bíblia. Era um período em que eles ouviram a doutrina de Cristo, dos apóstolos, e eles eram fiéis à verdade, fiéis à palavra de Deus. Por isso que esse é um cavaleiro branco. Olha que coisa interessante. E a sequência? Na sequência, no verso 4, nós temos o segundo selo. E aí diz assim, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra,
para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então vamos pensar no seguinte: se o primeiro cavalo é branco, e branco significa pureza, o segundo, que é o vermelho, o que significa o vermelho? O vermelho significa o sangue. Então veja, que período foi esse? Esse foi o período que se seguiu, o período do ano 100 ao ano 313, quando a perseguição aos cristãos se tornou muito intensa, muito intensa. O Império Romano começou a perseguir e matar os cristãos. É uma época de uma grande perseguição, de derramamento de sangue. E essa época também é um período de discórdia, discussão e controvérsia a respeito de vários temas bíblicos. Muitos gregos, romanos e gentios, eles começaram a entrar na igreja e, sem ter abandonado os costumes que eles tinham antes, pagãos das suas doutrinas, eles começaram a contaminar a pureza da igreja, que se mantivera durante o primeiro século. Então, no primeiro século, a igreja se mantém pura, mas depois disso aqui, esse povo começa a se converter e começa a trazer falsas doutrinas e falsos ensinamentos para dentro da igreja. Então, veja, o primeiro cavaleiro é um cavalo branco, o segundo um cavalo vermelho. E o terceiro, o que a Bíblia diz? Diz assim: quando abriu o terceiro selo, versos 5 e 6 de Apocalipse 6, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes que nós precisamos analisar. Vamos pensar no seguinte: se o primeiro, o branco, representa a pureza, o segundo representou a morte, o que significa o cavaleiro preto? Esse cavalo, que é um cavalo preto, seu cavaleiro, eles representam um período de trevas espirituais. É o período que vai do ano 313 até o ano 538. É um período de corrupção da fé. O que aconteceu? Do ano 100 ao ano 13, o Império Romano perseguia os cristãos, ao 313. Só que no ano 313, Constantino se converte, o imperador romano. E ele começa, então, a trazer o paganismo para dentro da igreja, de uma forma oficial. Então, aqui, alguém fala: pastor, mas por que esse cavaleiro ele tem na sua mão uma balança? Porque a balança também representa o juízo de Deus. A balança representa isso também. E aqui tem uma coisa interessante, ó. O que aconteceu na sequência disso? Então, quando o Império Romano ele passa agora, o imperador se converte, no Edito de Milão, em 313, então esse edito ele foi para dizer que agora o cristianismo era a religião oficial do Império. Olha que coisa interessante, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Só que aí começa, então, o imperador se torna cristão, aparentemente, mas ele traz as heresias agora de forma oficial para a igreja e começa uma corrupção da igreja. No ano 321, o decreto para adoração no domingo. 364, Concílio de Odisseia, a guarda do domingo. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre a guarda do domingo. A palavra domingo nem aparece na Bíblia. Aparece a expressão primeiro dia da semana 9 vezes, mas nenhuma mandando guardar esse dia. Mas eles começaram a guardar por quê? Porque era o dia do sol, que era o dia dos pagãos romanos, guardavam o dia do sol. Por isso que até em inglês o nome é Sunday, né? Sun é sol e day é dia, o dia do sol. Então, depois disso, em 370, tá ali na tela, você pode ver, começou a cultuar os santos. Tanto que começou a existir tanto santo, tanto santo, tanto, tanto. O Brasil tem, cada dia tem um santo e ainda acho que sobra santo ainda. Tanto santo que tem. Começaram a cultuar. Então, a adoração, ao invés de se pedir a coisa para Deus, se pedia para o santo. Outra coisa, oração pelos mortos. Veja, como é que nós vamos interceder pelos mortos, fazer com que ele mude a nossa oportunidade enquanto estamos vivos? No ano 530, o dogma do purgatório, né, que a pessoa morria, não ia para o céu, nem para o inferno, estava num estágio intermediário. Então, esse tipo de coisa começou a trazer uma corrupção para a igreja. Eu queria explicar uma outra coisa para vocês. Nosso tempo não é muito longo, mas
eu preciso voltar aqui e te explicar o seguinte, que alguém pode ter leu aqui e pensou assim, peraí, pastor, mas e o que significa a questão do trigo, da cevada, do azeite, do vinho, né? Né, professor Jonas? Isso aí fica meio na nossa mente. Então, vou te explicar aqui rapidamente. Veja só, você viu que está falando de dois alimentos ali? Primeiro, o trigo e a cevada. O trigo, no Império Romano, era a comida do rico. O rico comia trigo. E o pobre comia cevada. Olha que coisa interessante. Só que aqui tem uma coisa, ó. Você lembra quando Jesus falou do evangelho, ele falou que lançava a semente, e ele chega a separar ele fala assim, do trigo e do joio, né? Quem é que representa o trigo? O trigo representa o povo de Deus, representa a doutrina pura, representa a salvação, mas principalmente o povo de Deus. Aí aqui, ele pega e diz assim, ó, uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. Ou seja, tinha muito mais cevada do que trigo. O que ele quer dizer com isso? Que nesse tempo, o povo de Deus, ele seria bem menor. O povo de Deus, que é o trigo, ele seria menor. E a abundância maior se tinha ali no caso da cevada, que está falando que a cevada ela estava bem mais barata, então tinha uma abundância. E o que diz não danifiqueis nem o azeite nem o vinho? O que significa o azeite na Bíblia? O azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. E o vinho na Bíblia, lembra quando Jesus fala, esse é o vinho, ele representa o meu sangue. O vinho representa o sangue de Cristo, a morte de Cristo. Então, o que ele diz assim, ó, poderia ter todas as heresias, mas ainda ia se manter um povo fiel e verdadeiro, um povo que guardaria a palavra, que teria o Espírito Santo, mesmo prometido lá no Pentecostes aos discípulos, eles manteriam o Espírito Santo e eles também continuariam crendo na morte de Jesus. Então, é bem interessante a gente ver como a profecia vai detalhando as coisas, né? Mas nós temos que ir avante, e aí fala de um quarto selo, e diz assim, ó, e olhei, e eis um cavalo, que cor que é o cavalo? Amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Primeiro lugar, vamos pensar na cor do cavalo. Que cor que é o cavalo? O cavalo é amarelo. Só que, se você olhar no original grego da Bíblia, dá para traduzir por amarelo também. Mas a melhor tradução deveria ser pálido, ou bege, né? Mas foi traduzido por amarelo. Por que bege? Porque o pálido, na verdade, que seria a tradução mais exata seria pálido, é algo que perdeu a cor. Então, veja, chegou num momento tão complicado da história que o cavalo chega a não ter cor. Ele perdeu a cor, ele virou pálido. Por que isso? Porque esse foi um período terrível, foi um período de perseguição e foi um período onde as doutrinas foram pisadas por terra e a igreja... Olha que coisa interessante, amigos. No começo, o Império Romano perseguia os cristãos. Agora, é cristão, que se diz cristão, perseguindo cristão. Ou seja, eles não podiam nem ler a Bíblia. Se eles seguissem a Bíblia, eles já estavam condenados. E alguém pode dizer assim, pastor, e por que está dizendo aqui a quarta parte da terra? A quarta parte da terra. Aqui, parece que eu tenho que voltar aqui, mas só para te mostrar uma coisa interessante. Olha ali no final do verso do outro que diz assim, ó, 1 medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Você percebe que de 4 partes, uma era de trigo e 3 era de cevada. O trigo representando o povo de Deus, né? Aí aqui, quando chega no cavalo amarelo, fala o quê? Que ele tinha autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Ou seja, ele ia perseguir quem? Perseguir aquele trigo, que era uma parte. Então, se nós temos 4 partes, uma é o trigo, é o povo de Deus. Ele ia perseguir essa quarta parte. É uma perseguição. E o que aconteceu nesse período? Que foi do ano 538 ao ano 1517. Foi uma degradação total. Perseguição aos que seguem a Bíblia. Em 998 se instituiu o Dia dos Mortos, que no Brasil é comemorado até hoje, no dia 2 de novembro. Em 1184 começou a Inquisição,
que foi uma perseguição. Se alguém adorasse a igreja, seguisse a Bíblia, né, e não as tradições da igreja, ele era perseguido e morto. Começa a venda das indulgências. O que é indulgência? Era literalmente, vamos traduzir aqui na linguagem popular, comprar terreno no céu. Já pensou? Era isso que eles faziam até escritura. Na verdade, não sei se você sabia, mas quando Martinho Lutero pregou as 95 teses dele lá na igreja de Wittenberg, na porta, não era exatamente sobre justificação pela fé, mas era combatendo as indulgências, dizendo que era pela graça que era salvo e não comprando terreno no céu, né? Em 1216 instituída a confissão auricular, em 1229 é proibida a leitura da Bíblia, e em 1563, no Concílio de Trento, a tradição colocada acima da Bíblia. A tradição colocada acima da Bíblia. Aqui, primeiro, eu quero fazer um paralelo, que eu sei que nós temos vários amigos que estão nos escutando aqui. Escute uma coisa. Você pode olhar e dizer assim, tá, pastor, mas é a igreja romana, é a igreja católica. Então, veja, essa é a igreja católica daquele período. Hoje, tem muita gente sincera na igreja católica. Muita gente que vai ser salva, muita gente que está buscando, quer ser fiel a Deus. Muita gente que é sincera e pura de coração. Tanto que o Papa João Paulo II, acho que foi no ano 2099, ele pediu perdão pelo período da Inquisição. E se você dá uma olhada nos vídeos aí, há uns 4, 5 anos atrás, o Papa Francisco, ele teve numa igreja, acho que foi em Turim, lá na Itália, ou naquela região lá próximo da onde tinha os valdenses, uma igreja valdense que eles foram perseguidos. E ele pediu perdão aos valdenses pelo período da Inquisição, né? Então, veja, é um período que infelizmente aconteceu, é um período retratado, mas eu queria falar isso somente para não ficar uma questão de tipo assim, o pastor está falando isso aí, está dando direto contra a Igreja Católica. Não, não é esse o nosso objetivo. E nós cremos que vai ter gente salva em todos os lugares. Agora, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual o papel da igreja? Nós vamos estudar, você vai descobrir isso nos próximos capítulos, principalmente quando chegar ali a partir do capítulo 13 e 14 do Apocalipse, vai te abrir os olhos para algumas coisas. Então, eu já te dou um conselho agora. Não pare esse estudo, continue esse estudo até o final, que ele vai ser muito importante para você, tá bom? Quinto selo, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui já pode complicar um pouquinho, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa, ó. O conceito de alma na Bíblia não é esse conceito que nós temos hoje, que muita gente tem aí, que é o que é dado na televisão, é o que aparece nos filmes, né, e tal. Não. O conceito de alma na Bíblia é o que está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Ali é que está a verdade sobre a alma, que diz assim, ó, formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. É o que está lá em Gênesis 2, 7. Então, o que é uma alma? Uma alma é uma pessoa. Então, eu sou uma alma, você é uma alma. Então, isso aqui é uma alma, né? A alma é uma pessoa. Agora, por que a Bíblia está falando? Nós temos que entender que aqui existe uma linguagem simbólica. Quando ela pega e diz assim, ó, que eles estavam, e na sequência, no verso 10, diz assim, ó, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós temos que entender que aqui existe uma coisa interessante. Antes de ler o verso 11 aqui, deixa eu te explicar. Essas almas, essas representam as pessoas que foram mortas nesse período. Então, é uma coisa simbólica que está falando como se fosse o sangue deles clamando. Eu já vou te mostrar aqui um exemplo que tem disso quando fala de Abel. Mas antes, vamos ler o verso 11. Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, que eles de repousassem. Repousasse o quê? O sono, que é chamado de sono da morte, é o que nós encontramos agora. E aqui tem uma coisa interessante, né? João, ele vê essas pessoas porque é como se elas estivessem clamando, até quando que nós vamos, que não vai ser feita a justiça, né? O altar de holocausto, esse altar é o mesmo que tinha lá no Antigo Testamento também, aonde o sacerdote, inclusive, ele tinha que colocar o sangue ali nas bordas do altar, né? Mas aqui tem uma coisa interessante, né? No altar de bronze do santuário se oferecia o sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado, então, na base do altar. Agora, esse sangue dos mártires, que clamam simbolicamente a Deus,
da mesma forma que fala lá em Gênesis 4:10. Lembra que Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva ali, e daí Caim mata Abel, e daí diz assim, ó, assim como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Olha que coisa interessante, né? Então, quando fala aqui do sangue de Abel, né? Então, essas pessoas, elas representam aqueles que sofreram por causa disso. E o que representa a vestidura branca? A vestidura branca, ela simboliza a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui, né? Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo, até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Então, ele estava esperando um pouquinho para poder receber a vestidura branca, e nós cremos que essa espera é muito em breve. E daí, vamos para os últimos 2 selos, né? A palavra de Deus diz assim: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, né? Então, Apocalipse, capítulo 6. Olha que coisa interessante isso aqui, amigos. Aqui tem algo interessante. Essa mesma profecia Jesus falou. Quando que ele falou? Em Mateus 24:29. E ele disse assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aqui está falando de uma sequência desse período. E isso já aconteceu. Se você procurar na história, você vai descobrir que aconteceu, né? Aconteceu o grande terremoto de Lisboa em 1755. No ano de 1780 aconteceu o que é chamado do Dia Negro, né? Porque não tinha eclipse, mas o dia ficou escuro. E no ano de 1833 tem a Queda das Estrelas. Se você procurar isso em estudos da história, você vai descobrir que aconteceram esses 3 eventos. Exatamente como Cristo falou e exatamente como fala aqui na abertura do 6º selo. Então, olha que coisa interessante. Aqui também acontece uma coisa, ó. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver que o capítulo 6 ele termina com o 6º selo, que nós acabamos de ler. E daí no capítulo 7, Jesus fala sobre quem serão os salvos. Ele fala dos 144 mil que serão selados, quem serão eles, que vai ser o próximo estudo. Mas aí ele vai então agora para o 7º selo. E o que diz do 7º selo? Diz o seguinte, ó, olha que coisa interessante. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Que tem uma coisa interessante, né? Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que silêncio no céu? Quem é que está lá no céu? Deus e os anjos. Só que a Bíblia diz, em Mateus 25:31, Jesus disse assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, olha que coisa interessante. Quando Jesus vem, quem é que vem com ele? Todos os anjos. Então, que silêncio é esse que vai acontecer no céu? É a volta de Jesus. Só que aqui tem uma coisa, se você viu o texto que nós lemos ali atrás, assim, ó. Por quanto tempo que teria silêncio no céu? Meia hora. Por que por meia hora? Existe uma explicação para isso também dentro da própria Bíblia. A Bíblia se explica por si só. Quando a gente analisa tempo em profecia, existe um princípio. Olha o que diz aqui esse princípio de ano, Números 14:34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então, 40 dias representavam 40 anos. O que quer dizer? Como é que a gente se aplica isso? Quando tem algo menor falando de algo maior, você também entende que existe um princípio até da diminuição de tempo. Então, olha que coisa interessante. Quando fala de um cavalo, né? O cavalo é uma coisa pequena comparado a um período de 1000 anos, de 300 anos, de 100 anos, de 70 anos, que foram os períodos ali. Da mesma forma, quando ele fala aqui de meia hora, ele está falando um período de tempo. Então, é só a gente fazer uma continha, né? Se cada dia literal, cada dia equivale a um ano literal, cada dia profético um ano literal,
Meia hora equivale a quanto tempo? Olha que coisa interessante. Se 24 horas, um dia, representa um ano, 12 horas representa 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, um mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, quanto tempo? Uma semana. Então, quando a Bíblia diz que haveria 30, quando a Bíblia diz que haveria 30 minutos ou uma semana, né? Olha que coisa interessante. Por meia hora, né? Representa uma semana. E aqui eu preciso te dizer uma coisa bem importante. Uma semana. Você já parou para pensar? A volta de Jesus, esse tempo, levará uma semana até chegar aqui na terra, buscar os santos e voltar para o céu. Uma semana. Agora, o que eu entendo por tudo isso? Que o grande dia da volta de Jesus se aproxima. Você já parou para pensar que já aconteceu o primeiro selo, cavalo branco, que já aconteceu também o cavalo vermelho, o período do cavalo preto, o período do cavalo amarelo ou pálido. Você já percebeu que já aconteceram o quinto selo, o sexto selo, e agora só falta acontecer o quê? O sétimo selo. E o que será o sétimo selo? Será a volta de Jesus. O dia que Jesus voltará a essa terra. E isso está muito em breve. Eu acredito muito que Cristo voltará a essa terra. E eu pergunto para você que está me ouvindo, né? Você acredita que Jesus voltará a essa terra? Você acredita que ele vem e vem para nos buscar? Quer você se preparar para o dia que Jesus voltar a essa terra? Quer você colocar a tua vida totalmente nas mãos desse Deus poderoso? Eu sei que o livro do Apocalipse ele tem vários detalhes, ele tem várias informações, mas uma coisa é certa: esse livro aponta para o dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe muito você. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos à disposição. Aquilo que eu souber, posso ajudar respondendo. Se você tiver alguma pergunta, já chegou a primeira ali, pastor. Tá ali no chat. Vamos ver então, né? O Robson, obrigado, Robson, por enviar aqui a pergunta, tá bom? Ele diz assim, Pastor Jefferson, há pouco mencionar sobre um processo que ocorreu em algumas fases da igreja primitiva que envolveu degeneração da mensagem. Vivemos a igreja de Laodiceia, e a mesma é tida como morna pela Bíblia. Exatamente, né? Que é o que você estudar há poucos dias, né? Um dos maiores desafios nos tempos finais é a entrada do mundo na igreja. Se isso é tido como um desafio, é claro, com certeza é, né? O senhor vê alguma relação com a mesma crise que mencionasse lá atrás, quando pessoas se converteram, porém não abandonaram antigos padrões? Não corremos hoje o risco assistirmos a uma flexibilização de nossa mensagem para que possuam mais aceitação e assim repetirmos a mesma ocorrência? O senhor vê esse risco? Veja, eu acredito no seguinte, e é muito boa essa colocação, uma pergunta excelente, porque fala de Laodiceia, realmente diz que Laodiceia é aquela igreja que se achava que era rica, mas no final não era pobre, né? Cego, pobre, nu, até surdo, depois dizem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Essa é a condição de Laodiceia. Só que aqui tem um ponto muito importante. Existe esse risco, sim, ele pode existir esse risco. Só que a Bíblia diz, olha que coisa interessante. A Bíblia diz, vocês vão estudar isso um pouquinho mais para frente depois, mas eu preciso ler esse texto aqui, porque a pergunta foi muito propícia. Quando vocês chegarem no capítulo 12, vocês vão ler o verso 17, que diz assim, ó: Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. E daí diz assim, ó, e depois vocês também vão estudar mais sobre isso em profecia. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás, o dragão, no final da história, ele vai se levantar contra a igreja, contra o restante da descendência da igreja. E diz que esses que são restantes da descendência da igreja, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, é a revelação profética. Então, veja, que coisa interessante.
Deus sempre vai ter um povo fiel a ele. Por mais que o inimigo tente entrar com essas mentiras, tente entrar com a falsidade, tente entrar com falsas pessoas, que realmente, às vezes, não, mas eu vou me converter, mas eu não vou guardar tudo isso, vou guardar só um pouquinho. O inimigo vai tentar, de todas as formas, mas uma coisa é certa, Deus sempre vai ter um povo fiel. Então, pode existir o risco, mas vai acontecer é que Deus sempre terá um povo fiel até o final dos tempos. E tem uma coisa interessante, né? No apelo que Jesus faz para Laodiceia, ele disse uma coisa muito interessante ali para a igreja de Laodiceia, né? Porque ele fala aqui com Laodiceia e ele diz assim, ó, aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas. Vocês já viram o que isso significa? O colírio também e tal. E daí ele diz assim, ó, porque eu estou à porta e bato. Então Deus, ele está sempre com a verdade, a porta, ele está batendo na porta do coração, trazendo a verdade para todos nós. Eu termino essa resposta dizendo o seguinte, nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida e na vida da nossa família. Deus está nos chamando para seguirmos a verdade. E nós temos que seguir a verdade de acordo com o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Pessoal, mais alguém alguma pergunta? Se você quiser abrir seu microfone e perguntar também, pode aproveitar o momento. Nós temos um tempinho ainda para a gente poder perguntar lá. O Robson colocou aqui de novo, bem interessante isso. Eu estou gostando das tuas colocações aí, Robson. Ele colocou, né? Há pouco mencionaste que o Império Romano, que perseguiu os cristãos, de repente foi substituído pela própria igreja. Isso é triste, isso, né? E realmente aconteceu. Vemos em diversas correntes cristãs a não crença da integralidade da Bíblia. E mesmo discursos em meio progressistas, né? De modulação da Bíblia. Corremos o risco de, em breve, revermos a proibição e até criminalização do uso da Bíblia. Nós estamos diante de uma grande perseguição e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Robson e todos os amigos, infelizmente, nós teremos uma perseguição pela frente, mas Deus, ele promete estar ao nosso lado e nós não podemos desanimar, né? Realmente, eu tenho visto alguns pregando, até pastores evangélicos, eu vi esse dia um que é bem conhecido no Brasil, falou que teria que atualizar a Bíblia, por causa de temas que estão em voga hoje. Amigos, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é a verdade de Deus, e a Bíblia diz assim, tem dois textos da Bíblia que eu até gosto muito, né? Um é Isaías 40, verso 8, que diz assim, seca-se a erva e murcha sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre. E em Hebreus 13, verso 8, Jesus diz assim, o livro diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda de ideia. Nesse estudo do Apocalipse, vocês vão estudar ainda muito mais sobre isso e vão ver que realmente existem essas correntes e assim, tem uma coisa interessante, amigos, da gente pensar, né? Deixa eu ver, vocês costumam terminar 9 horas, né, professor? Isso. Sim. Então, mas eu vou ser bem breve aqui, um comentário que eu queria que você pensasse nisso que eu vou te dizer, né? Imagine que você tivesse duas opções. Uma igreja chamada Igreja de Deus e outra igreja chamada Igreja de Satanás. Seria muito fácil decidir, né? Seria até meio difícil ser enganado. Só que tem um detalhe. Satanás é chamado na Bíblia de enganador. E o que ele fez? Ele misturou a verdade com a mentira. Só que existe um ponto, ó. Não existe meia verdade. Tem muita gente que diz assim, isso é uma meia verdade. Não, isso não existe. O que existe é verdade ou mentira. É que nem, por exemplo, dizer assim, imagina que a verdade é que eu saí aqui da minha casa e eu fui até o supermercado Giasse, fui até o shopping e voltei. Essa é a verdade. Aí, de repente, uma pessoa, onde é que você foi? Eu digo, não, eu fui no Giasse e voltei para casa. Essa é a verdade? Tá vendo? Isso é uma meia verdade, mas não é a verdade, é a mentira. Então, o que Satanás fez? Ele pegou pitadas de mentira e colocou no meio da verdade. Em alguns casos, você olha e já vê que é descarado. Mas tem outras coisas que são misturado, é uma mistura assim, que se você não pegar a Bíblia e ler, você corre um risco muito grande de ser enganado. E hoje a coisa está piorando ainda mais. Por quê?
Porque daí alguns eles se agarram nessa mentira com tanta força e eles dizem que a Bíblia está ultrapassada. Só que a Bíblia não está ultrapassada. O que a Bíblia tem é a verdade plena e soberana, e é a verdade que vai continuar até o final. E é um ponto interessante, né, pastor, que se a gente não mantiver o foco na palavra de Deus e no que a Bíblia diz, as meias verdades elas vêm de todo quanto é lado. Então, hoje nós temos um pastoreamento muito grande dos nossos amigos cristãos pelos vídeos da internet, né? Aqueles vídeos emocionais, mexer com o coração e só apelar para o amor, para o amor, para o amor. Mas Cristo, ele nos recebe de braços abertos, mas quando nós chegamos a ele, nós somos transformados e vamos com uma outra caminhada. E a gente vê nessa popularização da internet, das mensagens, dos vídeos, redes sociais e tudo mais, fazem recortes só para tocar o emocional e passar um Cristo que ele nos ama, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? E muitos dizem que venha como tá, porque Cristo quer te ter assim e você vai ficar assim do jeito que você quer e você vai sendo feliz. Então, esse é uma caminhada que a gente tem que ter um cuidado, e por isso o estudo do livro do Apocalipse, para nós termos essa base, entendermos o que a palavra de Deus diz para nós estarmos preparados para quando os falsos ensinamentos chegarem, e ele não vai chegar botando um falso ensinamento na nossa cara assim, ó, isso daqui é mentira. Ele vai pegar e vai passar um mel, vai adocicar um pouquinho a mentira para ela ser palatável e afastar ainda uma boa parte dos escolhidos que vão estar longe dos caminhos de Deus por serem enganados. É Amigos, mais verdade. alguém? Mais alguma pergunta para o pastor Jefferson? Se não temos, pastor, quero agradecer a sua presença, quero convidar para que o senhor ore conosco, encerrando o estudo nessa noite, agradecendo a presença do pastor, de todos vocês que reservaram esse tempo. E é interessante quando a gente esmiuça a palavra de Deus e o livro do Apocalipse, a gente pode ver que João foi inspirado por Deus para trazer a mensagem para a sua igreja de uma forma diferente, usando figuras de linguagem, aonde hoje a gente pode ver que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus se cumpriu, que é uma afirmação para nós termos a certeza que a volta de Cristo também vai se cumprir como os outros sinais que foram feitos. Pastor, ore para nós e muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom descanso, um ótimo feriado e que Deus abençoe você. Professor Jonas, eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui com cada um de vocês, né? Aí eu estou vendo aí a Graciele, a Tayla, o pastor Rodrigo está ali também, a Cris. Hoje eu tive aula com o esposo da Cris, hein? O Robson aí também, a Fabiana, a Márcia, a Lucilane, né? A Daniela, a Fernanda, o Fábio, o Emerson e o pastor Dirceu também está conosco agora aqui. Foi uma honra estar com todos vocês. Esse é um assunto muito bom da gente estudar, da gente poder pensar, refletir, né? E eu oro para que Deus abençoe cada um de vocês, que nós nos mantenhamos firmes na palavra de Deus. Firmes na palavra de Deus. Eu gosto muito daquele texto dos Salmos que diz assim, né? Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no teu coração. E parabéns, professor Jonas, por essa atitude da Escola Adventista também, de ter um grupo assim de estudos. A gente sabe que muito mais do que educar, de ensinar as matérias normais que todo mundo tem que aprender, né? Se tem uma coisa boa, a gente estudar a Bíblia também. Deus seja louvado por isso. Podemos orar, então? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade que temos de estudá-la e de buscar conhecimento para a nossa salvação. Eu quero te pedir uma bênção por cada um daqueles que estão aqui conectados conosco, pedir que o Senhor derrame teu Santo Espírito em nossa vida, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, ó Deus, a não sermos enganados pelo inimigo, mas nos mantermos firmes na tua palavra, alicerçados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, pelo
capítulo que estudamos, ou os capítulos que estudamos, e a volta de Jesus, ela vai acontecer. É um evento que está num futuro, e eu acredito que é um futuro muito breve. Por favor, ó Deus, nos abençoe para que estejamos salvos para o teu reino, para que na balança do Senhor nós possamos ser encontrados como vencedores e recebermos as vestiduras brancas do Senhor Jesus Cristo. Peço uma benção por cada um aqui, nos dê um bom restante de noite, um bom feriado amanhã, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigos, boa noite e até mais. Bom descanso e bom feriado.